Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre áreas, em especial de polígonos regulares. Nós temos aí que a área de qualquer polígono regular é o produto do semiperímetro vezes o apótema. Então vou fazer uma demonstração com o triângulo, o quadrado e o hexágono regulares, sempre inscritos, para que a gente possa criar uma relação de apótema, raio, lado e, obviamente, falar sobre suas áreas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: qual é a área de um círculo? A área do círculo é πr ao quadrado. Mas por que é πr ao quadrado? O círculo é um polígono regular? É um polígono regular. Nós temos aí que a área de qualquer polígono regular pode ser um polígono de 20 lados, 30 lados. Se o problema falar icosaedro regular, é um polígono de 20 lados e todos os lados e ângulos iguais. Você pega o perímetro, divide por 2 e multiplica pelo apótema. Apótema é o segmento que vai do centro da figura até um dos lados, formando um ângulo de 90 graus. Então, daqui a pouco a gente vai demonstrar com essas três figuras. Dentro do círculo, nós temos que o perímetro do círculo é o seu comprimento, que é dado por 2πr. Então, no intuito de fazer a área do círculo vai ser perímetro, comprimento da circunferência, 2πr. Só que é semiperímetro, divide por 2, vezes o apótema. O apótema do círculo coincide com o raio. Consequentemente, vou multiplicar por r. Então, ao simplificarmos esse 2 com esse 2, a gente chega à fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, nós temos aí que a área de qualquer círculo é dada por πr ao quadrado, que é semiperímetro vezes o apótema. Bem, dentro do triângulo equilátero, que é uma das figuras mais importantes do vestibular, nós temos que todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Os ângulos são iguais a 60 graus, ok? Beleza. Nós temos que uma das aplicações do Teorema de Pitágoras mais importantes que nós temos na matemática é a altura do triângulo equilátero, cuja fórmula é L raiz de 3 sobre 2. Então, a gente prova isso pelo Teorema de Pitágoras. L raiz de 3 sobre 2. Nós temos que a relação entre raio e apótema dentro dessa figura funciona da seguinte maneira. O raio vai do centro da figura até o vértice, no caso aqui do triângulo. E o apótema vai do centro da figura até um dos lados, formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos o apótema e de verdinho eu tenho o raio, ok? Existe uma relação que diz que o apótema é a metade do raio. Consequentemente, nós temos a relação de 1/3 e 2/3. Essa relação vem justamente no ângulo de 30 graus, onde o seno de 30 é meio. E todo esse triângulo aqui ele fornece informações de seno e cosseno de 30 e 60 graus, que são os arcos notáveis dentro da trigonometria. A partir do momento que você divide o ângulo de 60 ao meio, vou trazer o raio agora para cá, para vocês visualizarem isso. Esse ângulo aqui de baixo e esse aqui vai ser igual a 30 graus. O seno de 30 sendo igual a meio, a gente percebe que o cateto oposto é metade da hipotenusa. Então, por isso que existe essa relação que diz que o raio é o dobro do apótema, ele é 2/3 da altura do triângulo equilátero, e nós temos que o apótema corresponde a 1/3 da altura do triângulo equilátero. Sendo 2/3 da altura, ao multiplicar por 2/3, vou cortar o 2 com 2, nós vamos obter a fórmula raio é igual a L raiz de 3 sobre 3. Algumas pessoas sempre falam assim, Vitor, no meu livro está diferente. Só que no livro ele passou o 3 para cá, o raiz de 3 para cá, racionalizou, obteve a fórmula L é igual a R raiz de 3. É a mesma fórmula, só que escrita de uma forma diferente. Sendo o apótema 1/3 da altura, ao multiplicar por 3 embaixo, vamos chegar à conclusão que o apótema é L raiz de 3 sobre 6. Novamente, no seu livro, pode ter uma outra fórmula, que é justamente o que eu expliquei anteriormente, dizendo que o apótema é o raio dividido por 2. É a metade do raio. Ok?
Então, nós temos que o apótema é 1/3 da altura e o raio 2/3 da altura. A área do triângulo equilátero, que é justamente o mais importante de agora, é dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é base L vezes a altura, que é essa daqui, L raiz de 3 sobre 2. Ao fazermos isso aqui sobre 2, vai ficar um 4. Então, por isso que dá a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que essa fórmula pode ser reescrita de várias maneiras, né? E pode ser deduzida a partir de outros conceitos. Um dos conceitos é semiperímetro vezes apótema. Perímetro do triângulo, 3L. Metade, 3L sobre 2. Multiplica pelo apótema. Então, ao multiplicar pelo apótema, você tem que achar também a área do triângulo equilátero. Outra forma de determinar isso é a área de um triângulo pode ser dada por lado vezes lado sobre 2 vezes o seno do ângulo entre eles. E nessa figura a gente conhece os lados e conhece os ângulos. Então, se você faz justamente dessa maneira, que é bem interessante, né? Lado e lado, lado vezes lado sobre 2, vezes o seno do ângulo entre esses lados, que é 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Ao multiplicar o 2 com 2, chegamos também a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, essa fórmula a gente pode provar de várias formas distintas. Então, base vezes a altura sobre 2, lado vezes lado sobre 2 vezes o seno do ângulo entre eles, ou mesmo a gente pode fazer semiperímetro vezes o apótema, ok? Bem, vamos lá. No nosso quadrado, nós temos aí que o quadrado também é a figura regular, que possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Todos os ângulos medem 90 graus, ok? Nós temos aqui que pela definição de raio, quando a figura está inscrita, vamos do centro da figura até um dos vértices. Consequentemente, esse vértice, como está apoiado sobre a circunferência, então nós temos aqui que é o raio. A definição de apótema que nós vimos é do centro da figura até um dos lados, formando um ângulo de 90 graus, ok? E ao pegarmos aqui, deixa eu marcar o centro. Ao pegarmos aqui 2 vezes o apótema, a gente percebe que dá exatamente o lado. Então, a gente sabe que no quadrado, o apótema é a metade do lado. Fórmula importantíssima. Tá? Já o raio é metade da diagonal. E a diagonal do quadrado é outra aplicação do teorema de Pitágoras. Diagonal do quadrado, LL, formando aqui um ângulo de 90 graus, faz Pitágoras, você vai chegar à conclusão que a diagonal do quadrado é dada por L raiz de 2. Como o raio é a metade, consequentemente é L raiz de 2 sobre 2. Novamente, no seu livro, pode estar escrito uma outra fórmula, que é justamente em função do lado. Você vai achar que o lado é igual a R raiz de 2. Ok? Por se tratar de um paralelogramo, a área do quadrado é base vezes altura. E por ser um retângulo, comprimento vezes largura. Consequentemente, a área do quadrado, lado vezes lado, lado ao quadrado. Só que o quadrado, ele é uma figura que tem todos os lados iguais. Consequentemente, ele é um losango. O losango tem por fórmula diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Só que as duas diagonais são idênticas no quadrado. Então, uma outra fórmula importante aqui é diagonal ao quadrado sobre 2. Então, se você fizer esse valor, L raiz de 2 ao quadrado, vai ficar L ao quadrado vezes 2. E ao dividir por 2, vai dar o L ao quadrado. Então, tanto faz L ao quadrado ou diagonal ao quadrado sobre 2. Ou ainda, como a área de um polígono regular é o semiperímetro vezes o apótema, perímetro, 4L, semiperímetro, 2L, 2L multiplicando por L sobre 2, vai cortar o 2 com 2, vai ficar L ao quadrado também, ok? Então, lembrando que qualquer desses polígonos regulares sempre pode ser semiperímetro vezes o apótema. Para finalizarmos aqui, nós temos o hexágono regular, que também tem todos os lados iguais, obviamente, né? Tem todos os ângulos iguais, todos os seus ângulos são iguais a 120. A soma dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. Ao dividirmos por 6 dá 120 graus. Então, esse ângulo aqui de 120 graus, ao traçarmos
as diagonais que passam pelo centro, diagonal que passa pelo centro, é sempre metade do número de lados. Isso acontece em polígonos que tem número de lados par. Então, no caso aqui, 6 dividido por 2 dá 3. Então, nós temos aqui o nosso hexágono regular, que eu vou dividir em 6 triângulos equiláteros, que muita gente conhece o hexágono sendo dividido por 6 triângulos equiláteros. Então, por ser 6 triângulos equiláteros, sua fórmula, obviamente, vai estar intimamente ligada com a primeira fórmula, né? Lá do triângulo equilátero. Bem, a gente definiu que o raio é do centro da figura até um dos vértices. Então, aqui nós temos o raio. Por que esses triângulos são triângulos equiláteros? Primeiro, nós temos aqui que era um ângulo de 120. Ficou dividido em duas partes de 60. Aqui também é 60. 60 mais 60, 120. Se o triângulo é 180, equivale 60. Provei que é um triângulo equilátero. Então, aqui vale L, 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 L e L. A gente prova aqui que o lado e o raio são iguais. Então, no hexágono, o raio é exatamente igual ao lado. Esse não tem nem como reescrever de outra forma. E, pela definição, como o apótema é do centro da figura até um dos lados, formando um ângulo de 90 graus, o apótema aqui, né, que eu chamei ali em cima de M, é a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Deixa eu botar aqui M também, que eu esqueci de botar. Ok? Então, é a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Como o lado é igual ao raio, eu posso também escrever como R raiz de 3 sobre 2. Tanto faz, tá? Então, pode ser L raiz de 3 sobre 2 ou R raiz de 3 sobre 2. Como o hexágono a gente dividiu em 6 triângulos equiláteros, a sua fórmula de área será área do hexágono 6 vezes a fórmula da área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Alguns livros, né, só põem a forma direta. Simplifica o 6 com o 4, vai ficar 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Eu, particularmente, prefiro deixar assim, obviamente que eu vou simplificar, mas para me lembrar que são 6 triângulos equiláteros. Ainda assim, eu posso também fazer o semiperímetro vezes o apótema, que também vai dar a área desse polígono regular. Então, lembrando que qualquer polígono regular pode ser dado a sua área pelo produto do semiperímetro vezes o apótema. Só que essas 3 figuras, elas são tão importantes e caem tanto em concursos e vestibulares, né? Na prova do Enem, por exemplo, todo ano cai. Então, é tão importante que vale a pena lembrar da demonstração da relação entre apótemas, raios, os próprios ângulos, né? A altura do triângulo equilátero, diagonal do quadrado e, obviamente, suas áreas. Então, para finalizar aqui, a área do triângulo equilátero, a área do quadrado e a área do hexágono lá. Beleza? Galera, grande beijo. Espero vê-los em breve. Até a próxima.